Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou o Danilo Cerqueira e amigo é igual parafuso. A gente só sabe se é bom na hora do aperto. Eu ia falar outra coisa, mas deixa isso daqui. Fala galera, eu sou o Túlio Ramos e nós devemos escolher de maneira inteligente as amizades que vão nos levar pro céu. Esse menino é sempre assim, né? Todo centrado, sério. E hoje conosco aqui temos um clandestino. Opa, aqui é o William Hertal e amigo, negócios à parte. Cuidado com a fiança, cuidado com a avalista. E aí, eu sou o Aisna Maltês e eu aconselho vocês a explorarem as amizades femininas. Especialidade da casa. Boa. Principalmente pra solteiro, né? Claro. Tem todo mundo é casado. É o start. A amizade feminina com sua esposa, calma, calma. Pronto, o assunto de hoje já tá claro, né? Amizade. Amizade é uma coisa muito boa. E isso aqui pode parecer um grupo de gente saindo do hospício, mas são só um monte de amigos conversando. E a gente vai falar sobre isso, né? O que é amizade pra vocês? Como é que isso funciona? Que negócio é esse? Eu acho que é um assunto que faz muito sentido a gente conversar, não é? A gente tem no nosso nome aí do nosso podcast uma referência acerca desse clã, né? Desse grupo que tá buscando algo em comum. E no final das contas esse assunto acerca da amizade é de valia pra gente conseguir essa experiência de comunidade, né? De busca de algo que é importante pra nós. O que me chama a atenção na amizade, Túlio, é que dentre as relações humanas, ela é assim a que aparenta pra gente, assim, a que menos tem uma motivação específica, né? Você tem todas as relações familiares que você ama a sua família, você é criado, você cresce na sua família, isso cria vínculos, você tem as relações de trabalho, você tem as relações de coleguismo, mas a amizade, ela é esse gostar de estar perto, mas sem nenhum motivo. Eu estou aqui, estou com vocês, não nesse momento, porque a gente está reunido aqui para gravar esse podcast, mas essa vontade de estar perto do outro, se interessar pelo outro, mas sem nenhuma motivação específica. É o gostar simplesmente por gostar. Tipo, aquele cara não te oferece nada. Exatamente, né? Exatamente. O que ele fez pra merecer estar perto de você ou você estar perto dele? O que tem de troca? Você não pensa na troca. Porque se ele fez alguma coisa pra merecer aquele momento, ou se você está ali porque ele vai te oferecer algo, não é amizade. Já né, pode parecer, ter aparência de amizade, mas pode ser só um coleguismo, né? E a gente não tá nem entrando assim naquela questão de, né, o interesseiro que quer tirar proveito e tal, mas se você olhar as pessoas que realmente você quer estar perto, mesmo sem motivo, sem pauta, sem objetivo, esses são realmente os seus amigos. Aquela galera que você junta só, tipo, pra fazer nada. Exatamente. Cabular a aula, né, só pra fazer nada, né? Uma vez o pessoal lá na escola, não, bora filar aula aqui, não sei o quê. Aí o cara, não, o pessoal, não, bora, tá, a gente saiu. Quando saiu, a luta pra conseguir fugir do colégio, chegou lá fora, a gente, pô, velho, fazer o que agora? Exatamente. É só pela emoção de estar com a galera lá, depois dali, não tinha o que fazer. Imagina junto. Imagina a cena, você ligando pro seu amigo de verdade, seu melhor, ô fulano, dá um pulo aqui em casa, vem aqui em casa, e aí ele te pergunta, fazer o que na sua casa? Não é uma pergunta que você faça pra amigo, porque não precisa de motivo pra estar junto. Isso pra amigo, né? Mas se for entre duas amigas... A gente entra na densidade, na complexidade de uma relação que a gente não tem como compreender. Mas eu tenho uma visão um pouco mais dura, menos, talvez, romântica. Um pouco até deprimente sobre as relações humanas. Poxa. Lord Byron. Tipo isso, Lord Byron. Você que tá aí ouvindo, se tiver alguma faca ao seu lado, por favor, vai na cozinha aguardar. A faixa aí você. Eu entendo que nenhuma relação humana seja tão altruísta assim. Ou quase nenhuma, possa haver algumas poucas exceções. Mas eu entendo que nem mesmo o amor, na forma com que a gente costuma vivenciar ele, seja tão altruísta. Você sempre espera uma coisa em troca. Sempre. Você tá com seu amigo porque é bom.
porque aquilo faz bem pra você. Então, na minha lógica, até esse altruísmo não é tão altruísta É assim. interdependência. E engraçado, porque quando você pega esse aspecto que a Adner colocou, né? Desse talvez interesse consciente ou inconsciente, né? Nesses relacionamentos. E esse aspecto que o Will falou também, que separa o que é a amizade desses nossos outros tipos de relação. Aí você percebe então que é um tipo de relação que ela não necessariamente ela é longa, né? Então, tem uma época que você tem determinados amigos, tem uma época que esses amigos são outros, tem outras amizades que duram bastante, tem outras que duram um pouco, ou seja, é difícil achar um padrão, ou, por exemplo, como é que um amigo meu se comporta? Ele se comporta dessa determinada maneira, mas pode ser que o amigo de Aidner se comporte de uma outra maneira, ou o que é que eu espero de um amigo meu, e o que é que você espera de um amigo seu. As nossas expectativas frente às amizades, elas podem também ser bem diferentes, né? Principalmente pelo fato do que nutre a amizade é o contato. Sim, né? claro. A gente vive hoje num mundo tão virtual e a gente, né, eu cultivo amizades à distância e tal, mas parece que o contato é muito importante. Nunca Então é a quando a mesma gente, coisa. exatamente, então a gente se muda, né? Eu cheguei há pouco tempo aqui em Salvador, fiz novas amizades, mas eu acho que essa questão do contato ela é muito importante também. E as experiências, né? Se você não constrói novas vivências, você vai ter uma amizade unicamente nostálgica. A única coisa que você vai ter em comum vai ser falar da época da escola, na época que você estava trabalhando em tal lugar. E então é uma amizade que vai ficar no nível muito superficial. Aquela sensação quando você encontra um amigo faz 10 anos que vocês não convivem mais, e aí fica aquela coisa truncada, né? Vocês começam a relembrar o passado e tal, mas mesmo Depois assim de tempo tá acabou. truncado. E às vezes até volta, aí você começa a conviver, e aí é por isso que é importante o convívio. Você começa a conviver, essa amizade pode até voltar, mas nesse começo é o que você falou, é realmente apenas uma nostalgia do passado. Eu, inclusive, quero confessar aqui uma história de que eu e o Danilo, a gente já cantou no mesmo coral. O coral Rendeltim. Mas E aí- na época a Edna era muito guri. Era Dois muito an- guri. 2 anos mais novo, na época ali era muito, né? E eu lembro que tinha umas divisões de vozes, que era A, B, C, eu era o D. E o Dan, acho que era o A já ali. É o quê, rapaz? Tinha Tinha isso. Teve Eles essa vão até parte. cantar no final desse episódio. isso? Fazer um dueto. E aí, eu lembro que passou uma lacuna, né? Cada um seguiu a vida. A gente se encontrou aqui nessa comunidade aqui tem um pouco mais de 2 anos. Só que nessa lacuna de tempo, eu acho que eu cruzei com o Dan no shopping. Sim. E eu desviei. Porque eu não queria falar com o Danilo. Não tinha nada pra falar com o Danilo. Olha aí, ó. Aí eu, pô, ali é o Danilo, velho. Vou não falar não. Vou falar o quê? Mas shopping tem uma parada tipo... Você nunca encontra no shopping quem você gostaria de encontrar. Você só vai ver gente que você quer desviar. É assim, é? Você me encontrou no shopping, cara? Não falar nada. O ser humano, ele tem essa tendência de se juntar a outras pessoas, não é? Nós somos gregários, né? Gregário. Mas é importante analisar também que às vezes você tá numa experiência de um grupo grande e como depois esse grupo se torna um pouco menor e depois menor ainda, e no final das contas você era amigo das 40 pessoas que estavam na sua sala, mas no fundo você só construiu um vínculo de verdade com 2, 3 pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente gosta de estar com muitas outras pessoas, a gente não quer estar sozinho, a gente inclusive tem, acho que podia até ser um tema para um outro episódio, a gente falar um pouco sobre solidão e solitude, né? Mas a gente tem um pouco de dificuldade com a solitude, porque a gente sempre acha que é solidão. Mas mesmo diante de tudo isso, é difícil ser amigo de uma multidão de pessoas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus Cristo ali com aquele grupo dele dos seus discípulos, por mais que ele falasse para multidões, ele tinha um grupo mais fechado de 12, dos 12 ainda tinha uns 2 ali, 3 que eram mais próximos. Então é natural isso, é natural que você crie mais vínculo com outras pessoas, que talvez tenham mais similaridades com sua maneira de pensar, não E é? eu creio que nas nossas experiências acaba sendo assim também, Túlio. A gente, né, eu já tive turmas grandes, 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas, mas tem uma pessoa, 2, 3 no máximo ali que você tem essa proximidade maior. Sim. E às vezes comete até o pecado de falar mal das outras pra essa, né? E esse é um recorte interessantíssimo pra gente entender a fé cristã e as nossas comunidades, de que o convite de Cristo é pra que a gente seja bem relacionado com todos, porém não existe nenhuma exigência pra que a gente seja íntimo de alguém. A intimidade é algo que tá à nossa escolha. Claro. O grupo de Cristo ali, o amigo mais íntimo dele era o João, ao qual ele confiou a própria mãe na cruz. Então, você ser simpático e honesto com todo mundo, talvez seja uma regra. Talvez não, é uma regra cristã. Claro. Mas a ponto de você ser um amigo de geladeira, eu acho que você forçar uma situação assim é algo muito delicado. Eu não sei se cabe aqui essa distinção, mas vou me arriscar. Jesus, ele amava todos, mas ele gostava de alguns. Aham.
E isso acaba sendo normal na nossa vida. Sim. Então, Jesus... E aí é um mandamento. Você tem que amar a todos, amar ao próximo, né? E próximo, né, logicamente, não é no sentido de proximidade, mas é todo aquele que compartilha, né, a humanidade conosco. Mas você acaba se relacionando com alguns, assim como exemplo de Jesus. Jesus, ele ia passar fim de semana na casa de Maria, Marta e Lázaro. Uhum. Ele gostava de passar tempo com aquelas pessoas. E ele estava ali cercado de fariseus, gente criticando ele, falando mal dele. Ele amava a todos, mas gostava desses três. Era o núcleo de segurança de Cristo ali, né? O núcleo talvez que ele podia ser livremente ele, sem nenhuma cobrança de nenhuma fala que tava ali a ponto de persuadir ele, de ter algum sentido... Descansar o espírito Sim. perto daquelas pessoas. E quando a gente pensa, por exemplo, na experiência cristã e no convite e chamado de Deus para que sejamos discipuladores, né? Para que sejamos... a gente tem esse papel aí quase que de um sacerdote ali para as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente pegar a experiência de como Jesus trabalhou ali naquele período, é uma ilusão achar que a gente teria capacidade, por exemplo, de discipular, pastorear um grande número de pessoas. Porque um grande número de pessoas não seria possível criar laços com esse grande número de pessoas. Então, necessariamente, isso teria e deve acontecer com um grupo mais reduzido. Eu costumo falar brincando, assim, eu não sei se eu falei isso no outro episódio, que Jesus foi pastor 3 anos e meio de uma igreja de 12 membros e desses 12 um apostator. E não por uma incapacidade de Jesus, e sim pelo livre-arbítrio daquela pessoa, né, que era Judas Iscariotes. Mas imagina, se 3 anos e meio, com um grupo de 12 pessoas, existia ali os desafios para esse processo discipulado, e existia a amizade, e aí a gente entra nesse aspecto até que Aigner falou, não que seja uma amizade interesseira, eu vou me tornar amigo dele para ele acreditar no que eu acredito, não é isso. Mas é natural que dentro de uma amizade real, né, que as pessoas dividem aquilo que acreditam e que pensam, um vai ser um influenciador para com o outro. Um influencia o outro com as suas verdades, não é natural. Isso, eu tinha separado aqui, né? Me lembra muito o relato da história da amizade. Inclusive gerou um livro chamado O Dom da Amizade, de Lewis e Tolkien. Legal. Foi um processo onde um converte o outro, levando para esse ponto, né, espiritual. Sim. Eles se conheceram num clube de leitura, né? Literatura, né? Porque eles eram professores De Oxford. de Oxford, um é de Oxford, de Cambridge, e aí eles começam a trocar figurinha, um é transferido para a faculdade do outro, tal, eles começam a escrever e eles se reuniam lá com os amigos para um ler pro outro as histórias de ficção deles, que era tipo desligar daquela parte mais profissional e relaxar, mas ainda assim dentro da área que eles gostavam, que era da linguagem, da escrita e tal. Nisso daqui, que não tinha nada diretamente a ver com religião, acaba tendo um processo onde um converte o outro, né? O Tolkien era muito católico, fervoroso, e ele converte o Lewis. Mais pra frente, depois de guerra e depois de um monte de decepções, o Tolkien começa a se distanciar, a se afastar, e é Lewis que traz ele de volta. Então, eu acho que é um aspecto muito bom da amizade, é quando um levanta o outro, porque do contrário, né, quando a gente fica com uma pessoa só oferecendo e outra só recebendo, a gente chega no momento que a gente percebe, para analisar, realmente é uma amizade saudável, né? Porque a gente tem muitas amizades e amizades, né? Tem amizade que não é saudável e aí a gente fala assim, vou sair com meus amigos, mas esses amigos estão te levando pra onde? A qualidade, qual é a qualidade do amigo, né? Então acho que uma das qualidades, tem várias, é que ele vai te oferecer coisas boas, né? Então, se ele te oferece qualquer tipo de coisa ruim, não vou adjetivar, né? Mas talvez não seja uma boa amizade. Sim, então, sim, com certeza. talvez não, né? Não é uma boa amizade. Não é uma boa. É interessantíssimo esse ponto de vista que o Dan traz, de uma amizade tóxica, de uma amizade sanguessuga, né, por assim dizer. E eu já queria jogar a bola pra vocês aqui. Quando a gente quer impor um desejo nosso pra um amigo, isso certamente é tóxico. E então a amizade de Judas para com Jesus era desse jeito. Judas queria que o amigo dele, ele via potencialidade no Cristo. De liberdade, né? De liberdade, de liderança, Política. de instaurar o reino ali. E aí ele pensa assim, vou dar um jeito. E aí ele vai lá tentando ajudar na ideia dele, né? A Cristo, Nas suas boas intenções. nas suas boas Deixa eu dar um intenções. empurrãozinho aqui. Agora é agora. Agora ele vai se revelar, vai matar todo mundo, vai virar o rei. A gente entra aqui numa dicotomia bacana, que é entre comunidade e individualidade. Certo. E eu creio que a religião bíblica, o cristianismo, ele não abandona nenhuma dessas duas coisas. Então, ao mesmo tempo que a amizade gera essas coisas em comum, essa comunidade entre duas ou mais pessoas, uma personalidade ela não pode ser diluída na do outro. Isso é uma amizade tóxica, é uma personalidade que é diluída ou se dilui na personalidade do
do outro. E a amizade verdadeira é justamente o contrário disso, né? Eu sou o seu amigo justamente porque você tem coisas que não há em mim e que eu admiro e que me fazem crescer. E justamente é por essa sua individualidade que me cativou e levou a nossa amizade. Então tudo que dilua a personalidade, a individualidade é tóxico. Claro. Você nunca teve amigo assim. Quando você vai por uma perspectiva cristã, de que a mensagem do evangelho é uma mensagem boa, é algo que salva, que faz bem, é um ato de amor, é natural, então, que eu queira dividir essa mensagem com os meus amigos, porque eu entendo que estou fazendo algo bom pra ele dessa maneira. É bem verdade que eu tenho que respeitar essa individualidade do outro, de ter interesse ou não nessa mensagem que eu quero falar pra ele, não é? Em contrapartida, ter uma tentativa ou uma iniciativa de falar essa mensagem pros meus amigos, não necessariamente é um ato, assim, de proselitismo ou de desrespeito com a individualidade alheia. É simplesmente porque é algo que eu acho que é tão bom que eu quero dividir com quem eu gosto, com quem eu amo, O né? evangelho é um mendigo falando para outro onde tem pão. Pois é. E você tem que minimamente estar interessado na vida do outro mendigo para dar essa dica para ele. Aham, com certeza. E porque também você sabe que o pão lá não acaba, né? Mesmo que você divida o point com os outros mendigos. Mas, então, partindo dessa pressuposição, e interessante isso que o Will falou no começo dessa dicotomia bíblica da comunidade e da individualidade, quando eu tenho o meu grupo de amigos, e pode ser só nós 4 aqui, há uma comunidade aqui, não é? Cada um com as suas particularidades, cada um com suas linhas de pensamento. Mas se um de nós 4 se propõe a dividir essa mensagem que salva, penso eu, a partir dessa ótica, então, que essa aqui é uma amizade edificante. Um edifica, um constrói para o outro. E partindo dessa pressuposição também, existem talvez amizades que não sejam edificantes, que me afastam de uma vivência ou de uma experiência como essa que é descrita na palavra de Deus. E eu quero já puxar aqui um ponto para uma bem-aventurança de Cristo, que ele vai dizer que bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. E aí existe uma má interpretação de entender do que seria essa roda dos escarnecedores, porque se eu levar isso no modo literal, eu só vou ser amigo de quem é da minha comunidade religiosa aqui. Eu crio um clube aqui. E se eu levar no ponto mais literal ainda, eu não vou mais sentar em nenhuma cadeira universitária, a menos que eu faça teologia. Eu não vou sentar em nenhum outro lugar, nem vou andar de ônibus, porque ali vai ter uma roda dos escarnecedores. Então o que é que Jesus queria dizer com isso aí? Qual é o limite? Que é o limite de segurança entre a gente ter amizade com pessoas que pensam diferente da gente, até que professem uma fé diferente. Esse texto que a Adriana citou, ele se encontra nos Salmos, não é? Então, em um contexto onde existia o povo de Deus, que era o povo de Israel, e os outros povos, eles eram, de uma maneira geral, adoradores de vários deuses, tinham uma cultura pagã, e tudo aquilo que significava o destaque do povo de Israel era o destaque do Deus de Israel. Então tinha toda uma lógica. Por isso que existiam guerras, por exemplo, né, relacionadas a isso, e Deus estava lá aprovando aquela guerra, porque existia ali uma disputa da soberania de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento e você vai ver o ministério de Jesus e posterior a ele, ali a própria igreja primitiva, você já tem um contexto que abrange os gentios e abrange eu e você, que não somos judeus, e somos alcançados por essa mensagem. Nesse caso especificamente, aí eu já começo a tirar como exemplo o Jesus que sentou na mesa com os pecadores, publicanos, né? O Jesus que estava sempre próximo aos pecadores, que quando era questionado pelos religiosos, respondia de que eu vim atrás dos que estavam doentes e não dos sãos, não é? Então, é uma lógica que é contrária, não é? Então, o que eu penso é o seguinte, para ser conclusivo nessa sua pergunta especificamente, eu penso que o chamado de Deus para nós é um chamado evangelístico. A gente tem que cumprir a missão, é imperativo a vida do cristão, é sair e pregar esse evangelho e não viver em clube, como você colocou. Sim. Em contrapartida, eu tenho que entender que na minha caminhada cristã existem algumas questões que me fazem avançar e outras que me fazem retroagir. E eu tenho que ser muito sensível a isso. No final das contas, e aí eu posso até ser mal interpretado aqui, o meu papel sempre tem que ser um papel de protagonista nas minhas relações, não é? Entendo o que eu tô falando, né? Nesse sentido da pregação do evangelho. Porque se eu sou passivo ali, então eu tenho uma tendência de eu ser o cara que tá sendo levado pra um determinado caminho, que pode ser que me aproxime de Deus ou me afaste dele, né? E como você bem falou, Túlio, isso é um salmo, né? Então, Davi ali colocando pra fora sentimentos, então é um jeito de fazer teologia diferente em relação ao
aos Salmos. E a tônica do Antigo Testamento, quando se fala em iniquidade, né, em ímpio, impiedade, está falando não só de pessoas... Aqui o contexto não dá a entender que são escarnecedores, porque não seguem a religião de Israel. É gente... E outros textos de Salmos, né, Davi vai usar este mesmo conceito de gente que se junta para fazer o mal. Sim. Então, não esteja no conselho, no concílio, no ajuntamento daqueles que se juntam para praticar o mal contra outras pessoas. Então, me parece um conselho completamente plausível. E é como você falou... Impiedosos até, né? Uma tradução seria os impiedosos. Exatamente, aqueles que não têm piedade. Sim. Então, e aí quando você vai, né, para Jesus, que é o ápice da revelação das Escrituras, ele se assentou com bêbados, prostitutas, publicanos, comeu junto com publicanos, tanto que ele era cobrado a respeito de você senta com pecadores. Como que eu concilio esse salmo e um Jesus que é acusado de se assentar com pecadores? Se ele estivesse rasgando o salmo ali. Exatamente. Eu entendo também numa dimensão do escárnio, de realmente do desdém, do desrespeito à nossa fé. Então, não é saudável que a gente entre em qualquer tipo de relação com qualquer pessoa que não respeita o que você professa, o que você crê. Porque a sua individualidade, as suas crenças não podem ser diluídas na coletividade. Boa. Com certeza. Então, uma amizade saudável, ela pode coexistir de diferentes credos e tudo mais. Sim. É assim que a gente vai cumprir lá o que tá lá escrito de ir por todo mundo e fazer uma palavra que o Dan repetiu comigo a vida inteira. Fazer o quê, Danilo? Discípulo. Discípulos, cara. E tá interessante esse é porque ele mostrou um livro que tem o nome Discípulo aqui. O Danilo tem eu ia 50 cortar. PDF sobre discipulados, pessoal. Ele vai mais um colocar aqui pouquinho. no... Tem mais um- Você nunca teve amigo assim. Esse aspecto até que Adner colocou, de que a gente pode conviver com pessoas que tenham crenças diferentes das nossas em um ambiente de respeito. Eu não vou entrar aqui muito nessa seara, até porque eu tenho 2 juristas aqui à mesa na minha área, mas a própria experiência de um Estado laico, ele compreende essa ideia, né? Um Estado laico não é um Estado ateu. Claro. É um Estado onde há possibilidade de diversas demonstrações de fé e de crença. É a liberdade religiosa por si só é o Estado laico, não é? Inclusive, quando se fala acerca disso, tem um texto de Paulo que ele traz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, que me traz muito essa ideia, assim, muito forte, né? É acerca dessa escolha das amizades, dessa experiência de comunidade intencional, respeitando as suas individualidades, mas tem um texto fantástico, capítulo 4 da carta aos Filipenses, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, eu acho essa a parte a melhor, assim, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso, assim, deveria ser o norte, né, de todas as nossas relações, não só as nossas relações de amizade, mas talvez primariamente nessas relações de amizade, que talvez sejam elas que estarão presentes nos nossos relacionamentos de trabalho, nos nossos relacionamentos dentro da igreja. Antes de tudo, o nosso cônjuge é um amigo, é uma amiga, né? Então, nessas relações também. Então, se a gente conseguisse, de fato, e é um desafio, colocar na prática essa premissa que é apresentada por Paulo aqui na carta aos Filipenses, de que apenas o que ocupe o nosso pensamento seja aquilo que é respeitável, que é justo, que é puro, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, seria um norte importante na escolha de quem é ou não é, ou deveria ou não deveria ser aquilo que compõe as pessoas que são muito importantes pra nós, né? Ontem eu ouvi de um grupo de amigos que trabalhavam num projeto também cristão, uma frase muito forte. Sei. Uma das meninas disse que eu não me importo, né? A igreja não tá funcionando nessa época de quarentena, mas eu perdi o contato com vocês e vocês eram minha igreja. E essa situação é muito pessoal pra gente, a gente se entender realmente como uma luz de Cristo pra quem tá ao nosso redor, pra nossos amigos especialmente. E às vezes a gente fica constrangido de falar de Jesus para nossos amigos. E talvez seja um ambiente mais propício pra gente compartilhar de um amigo em comum. Parafraseando um sábio que falou no podcast passado aqui, ser amigo pode ser a igreja que o amigo que a gente tem jamais pisaria. Muito bom. Aí, Bem, muito bom. Maltês, Excelente. 2020. Excelente. É curioso notar que ao longo
da história de Israel e ao longo da história da igreja, a figura de Deus ela passa por várias representações relacionais. Então Deus no Antigo Testamento ele é retratado como pai. A gente não gosta de falar muito, mas ele é também em alguns textos retratado ali como mãe. Jesus fala que ele como uma galinha, ele estava querendo juntar Israel como se fosse os seus pintinhos. Várias representações relacionais. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele. Então essa relação hierárquica. Ele é o nosso líder, nós somos os seus discípulos. Mas o auge dessa representação relacional está em João capítulo 15, quando ele diz que, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, já ali se despedindo dos seus discípulos. Eu chamo agora vocês de amigos. E isso dá pra gente a clara noção de que o reino dos céus, ele é um reino de amigos. E quando a gente entende que Jesus, ele continua sendo o nosso pai, o nosso mestre. Os outros títulos não foram excluídos. Eles não são excluídos. Ele é o nosso general, ele é o Senhor dos Exércitos, mas ele também é nosso amigo. Isso dá pra gente uma noção completamente nova e refrescante, revigorada do Evangelho, né? E agora quando eu me sento, ou me deito, ou me ajoelho para falar com ele, eu já não fico tão dependente de pauta. Quem tem pauta é reunião de trabalho. E aí, de repente, eu estou nessa situação em que eu entendo e aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Pai. Sou adotado através dele, Deus me adota através dele, mas agora ele também me chama de amigo. E amigo é isso, é passar tempo junto, mesmo sem assunto. E se ter amigo com casa na praia já é bom, imagina esse amigo aí, hein? Com a mansão do céu. Agora aqui, imagina, cara, isso que você falou, Will, importante, cara. Imagina que louco, né? A gente vê na Bíblia apresentando esse Deus como criador, como mantenedor, aquele que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente. E esse Deus enorme chega à sua criatura, que é pó e do pó retornará, e diz: eu sou seu amigo. Sabe? Então, imagina, o criador do universo quer ter um laço tão íntimo conosco, não é? A gente sabe que existem correntes filosóficas e teológicas que entendem Deus como criador, mas cada um cuida das tuas contas aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é esse Deus que a gente vê apresentado na Bíblia. É um Deus, de fato, amigo. E que está buscando da gente muito mais do que obras, do que coisas grandiosas, está procurando com a gente relacionamento. A história da Bíblia é essa, é um Deus procurando relacionar-se com o homem. Sim, sim. E assim, aí a gente vê então esse Deus que quer ser nosso amigo. Eu costumo sempre falar também, isso que você comentou há pouco, né? De que a Bíblia não são histórias de homens correndo atrás de Deus, mas de Deus correndo atrás do homem, né? Então ele correndo atrás da gente o tempo todo, ele querendo estar próximo e sabendo de que esse relacionamento será transformador para nós. E aí eu queria até encerrar minha fala então, nesse nosso episódio, trazendo então essa ideia de que se a gente precisa encontrar então algum modelo ideal de como ser amigo, seria a figura do próprio Cristo, né? Esse deveria ser o nosso modelo de amizade. Não é? Um amigo que esteve disposto a dar a sua vida por nós. Quantos amigos você tem, você que está me ouvindo? Quantos amigos você tem que você está disposto a dar a sua vida? Não é? Quantos amigos você tem que você acredita que estariam dispostos a dar a vida deles por você? Não é? Que relação de amor que quer apontar para o céu é essa que você tem construído? Então, ao mesmo tempo que as amizades a gente entendeu aqui que elas não são tão... Não se constroem de qualquer jeito, elas também devem ter uma certa intencionalidade, creio eu, né? Apontar para pro eterno. E é clichê, mas lembrar sempre que seja o amigo que você gostaria de ter. Porque você também ficar só esperando isso das outras pessoas não sendo, você está sendo no mínimo desonesto consigo mesmo. É verdade. A gente tá numa época de hiperconectados. Eu vejo que nas nossas relações mais íntimas de amizade, a gente já se despiu de toda aquela formalidade. Eu não vou dizer bom dia, como você está, para depois entrar com alguma demanda. Não, eu já chego mandando print pro amigo e dizer: opa aí, ó, que situação. Falando mal do pastor. E aí o amigo vai lá e começa a conversar. E eu me lembro de uma situação que é um caso interessantíssimo. A história conta de um jovem pastor, um pastor aprendiz, que era auxiliar de outro pastor. E aí, esses dois... Ele entendia que não importava a igreja que ele ia, e se a igreja que ele era. Baduntes. Pastor Popstar. E aí,
Esses dois pastores, eles sentaram pra almoçar. E aí o pastor auxiliar tava chegando ali, né? Começando naquele momento a carreira dele. E ele observou que o pastor já veterano, ele não parou pra orar. E ele notificou o outro pastor, disse assim: pastor, você não orou. E o pastor deu uma resposta tão brilhante que até hoje eu não sei se essa história é só um migué ou se realmente é a maior justificativa de amizade e fé do mundo. Ele disse assim: fulano, você ainda tem o hábito de parar pra orar? Eu estou orando a todo momento. É a roda dos escarnecedores. Vamos lá. Peraí, pô, o final é legal. Peraí, calma. É o meio do raciocínio. Calma, pô. Não. Alegoria ou não, eu me lembro muito bem da relação de amizade de Enoque com Deus. É uma relação extrema, que eram tão íntimos e tão amigos a ponto do cara sumir e o povo não pensou: será que Enoque caiu num buraco e morreu numa armadilha? Será que Enoque simplesmente tinha outra família? Não, Enoque sumiu e todo mundo entendeu que Deus o tomou pra si, porque eles estavam tão juntos, eles eram tão amigos que não tinha mais sentido a vida de Enoque longe de Deus. Amém. Amém. E a gente quer te convidar para estar participando conosco, com sugestões de temas, serão muito bem-vindos. Você pode estar entrando em contato com a gente através do nosso Instagram, que é o @podcastclandestino, ou por meio do nosso site, podcastclandestino.com, apenas.com. Foi uma benção estar com vocês aqui hoje, amigos, e até o nosso próximo encontro. Valeu. Abraço, galera. Um abraço, meus amigos. Até mais. Valeu.